Olá, meu nome é Cláudio, sou da Dominus Pilates e irei apresentar a aula inicial de implantação do sistema Dominus. Para começar, acesse o nosso site dominuspilates.com.br, área de acesso, coloque seu usuário, a senha e o código de seu estúdio. Estas informações são passadas no momento em que vocês adquirem o serviço do Dominus Pilates. Vou clicar em acesso e aqui estamos, na área principal do sistema. A primeira coisa que é preenchida em nossos cadastros são as salas do estúdio. Por exemplo, vou em cadastros, salas. Este aqui é o formulário de cadastramento das salas. Um estúdio pode ter várias salas, por exemplo, sala de Pilates 1, 2 e 3, sala de Pilates e sala de terapias manuais. Isto varia de acordo com cada empresa. No caso aqui, eu vou cadastrar então uma sala de Pilates. Para fazer isso, nós temos na parte superior do formulário a nossa barra de ferramentas. O primeiro botão é o botão de incluir, o segundo é o de alterar registro, a seguir vem os botões de navegação, botão de exclusão, botão de atualização, log do usuário, isto aqui para os usuários que têm direito como supervisores, eles podem verificar quais foram as ações do usuário em cima desse registro, por exemplo, ou seja, toda vez que o usuário inclui alguma coisa, ele altera alguma coisa no sistema, fica registrada a data e hora, o valor que tinha antes e o valor que ficou depois desta ação do usuário. Com isso você consegue ter uma rastreabilidade muito grande em cima das ações dos usuários. Não existe no sistema Dominus você dizer que não sabe quem que alterou uma informação ou quem que incluiu uma informação. A seguir eu tenho aqui o botão de valores padrão, um helpzinho em cima das principais funções e o botãozinho de sair, que equivale a clicar aqui no botão superior do formulário, que é o fechar. Dependendo do navegador, esse botão pode estar do outro lado, né? No caso dos usuários que têm Macintosh, os botões geralmente são do lado esquerdo na parte superior do formulário. Eu vou clicar no botão incluir e vou colocar aqui uma sala, vou colocar a sala de Pilates. Digitei o Pilates, aí eu tenho três opções, ou eu vou gravar mais, gravar ou cancelar. O botão gravar, ele grava a informação e mantém a informação na tela. O gravar mais grava e já permite a inclusão de um novo registro. Eu vou clicar no botão gravar. Vou agora clicar no botão incluir e vou colocar uma sala também de terapias manuais. Vou clicar aqui em gravar mais. Note que ele gravou a informação e já habilitou uma nova inclusão. Se eu clicar aqui em cancelar e for na aba localizar, eu tenho aqui então as duas salas que nós incluímos agora. Dando dois cliques, ele traz o registro na tela para que eu possa efetuar uma alteração. O próximo passo, então, é cadastrar as atividades do sistema. As atividades são as atividades desempenhadas pelo estúdio. Geralmente, essa atividade engloba várias modalidades ou planos de estúdio. Por exemplo, a atividade Pilates tem dentro dela os planos de Pilates uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana e assim por diante. Assim como terapias manuais, pode ter lá um serviço chamado RPG ou massagem e assim por diante. Eu vou clicar aqui, eu vou incluir a atividade Pilates. Depois clicar em gravar. Agora o próximo passo é relacionado ao profissional, ou seja, os profissionais que dão aula no estúdio ou os profissionais que executam os serviços para com os clientes. Vou clicar no botão incluir agora e vou cadastrar então um professor. Vou colocar um CEP
colocando o CEP e clicando no botão Correios, o sistema buscará o endereço dentro do site do Correio. Vou colocar aqui, vou complementar um número. Os telefones. Recomendo sempre que sejam cadastrados com o maior número de informações possíveis. Isso é muito útil depois, durante a administração da empresa. Data de nascimento, data de início do profissional no estúdio, ou seja, quando que ele começou as atividades. Vou dizer que ele começou dia 1º de janeiro de 2014. Percentual de comissão para os estúdios que pagam comissionamento e observação. Vou clicar em gravar. A seguir, eu poderia então incluir mais um profissional, só que ainda falta uma coisa nesse cadastro. Abaixo, vocês notam que existe uma grade de atividades do profissional, ou seja, eu vou relacionar o profissional a uma atividade. Vou clicar no botão incluir, vou na minha combo box aqui, clicar na setinha para baixo e escolher a atividade Pilates. A seguir vem o valor de hora-aula, caso eu pague por hora-aula, percentual de comissão. Eu vou dizer que esse professor ganha 35%. E os dias da semana que esse professor atende no meu estúdio. Eu vou dizer que ele atende na segunda-feira das 7 da manhã, horário inicial, e que o último horário começa às 20 horas. Na terça-feira ele começa a atender às 14 horas e o último horário é às 20 horas. Na quarta-feira ele atende às 7 da manhã, começa, e o último horário seria o das 20 horas. Na quinta-feira, vou marcar que ele trabalha na quinta-feira, vou dizer que ele atende a partir das 14 horas e vai até as 19 horas. E não vou marcar que ele atende na sexta-feira. Isto aqui serve para que o sistema monte então a grade de horários. Nós veremos a seguir. Vou incluir mais um professor agora. Vou colocar Camila. Vou colocar um CEP para ela. Não foi encontrado. Quando acontece isso, vocês podem pesquisar no site do Correio ou pegar um endereço válido, né? Ou então simplesmente colocar o CEP que vocês sabem desse profissional, ou até mesmo de um cliente, se for no caso de um cliente, e preencher manualmente o endereço. Eu vou colocar aqui um CEP qualquer aqui. Deixa eu ver se ele vai buscar alguma coisa para mim. Ok. Não vou colocar nada aqui, vou clicar em gravar. Também vou dizer que essa profissional atende a atividade Pilates. Vou colocar que ela atende na segunda-feira, a partir das 14 horas e vai até as 20 horas. E que ela atende na quarta-feira também, no horário das 14 horas e vai até as 20 horas. E na terça pela manhã, até as 11 horas. Vou clicar em OK. Se eu tivesse cadastrado uma atividade, por exemplo, terapias manuais ou massoterapia, eu poderia então relacionar esse profissional a uma outra atividade caso ele desempenhasse uma outra atividade dentro do estúdio. Como no meu caso, eu vou clicar aqui no botão cancelar aqui da grade. Então notem, primeiro é importante que quando o formulário possui qualquer tipo de grade, que o registro principal seja gravado primeiro. Então quando eu cliquei em incluir, eu coloquei os dados principais e cliquei em gravar. Depois que eu cliquei em gravar, eu fui na grade de atividade do profissional e incluí a atividade e relacionei os dias e os horários que esse profissional atende no estúdio. Ok, vou fechar aqui, vou sair e agora vamos para a nossa opção de turmas e horários dos profissionais. Turmas e horários dos profissionais. Eu tenho esta tela aqui, que é a tela que faz a geração desses horários. É bem simples no sistema. Os horários do sistema são gerados a partir das atividades e da sala, ou seja, você tem uma agenda por atividade e sala. Então, vou escolher aqui a atividade Pilates. A sala vai ser de Pilates. E o horário inicial de atendimento da sala de Pilates é às 7 da manhã durante a semana e o último horário da semana também é às 20 horas.
Aí vocês podem perguntar, mas e se de repente existe um intervalo, de repente do meio-dia até as 14 horas eu não atendo, ninguém atende nesse horário? É muito simples, ele gera uma grade completa e você vai nos horários que não tem ninguém atendendo, que você não deseja manter, e exclui esses horários. Vou colocar aqui a duração de 1 hora e até 3 clientes por profissional. O que isso representa? Que, por exemplo, se vocês estiverem na mesma sala, 2 profissionais e cada um atende até 3 clientes, então naquele horário vocês podem ter até 6 vagas disponíveis. Vou clicar em gerar. O sistema então vai verificar no cadastro de profissionais quais são os profissionais da atividade Pilates e trará para mim os horários com esses profissionais de acordo com os dias da semana e os horários que eles atendem. Então notem, eu tenho aqui o horário das 7 às 8 da manhã, abaixo eu já tenho esses 2 profissionais, já me traz então que o Luiz Carlos atende das 7 às 8 da manhã na segunda-feira, na quarta, e a Camila atende nesse horário na terça-feira apenas. E assim por diante, ele vai no horário das 8, das 9, das 10, das 11. Quando é o caso de você ter um profissional com horário quebrado, por exemplo, às 7h30 da manhã, 8h30 da manhã, o princípio é o mesmo. Você então vem aqui, gera esses horários, por exemplo, das 7h30 até as 19h30, se fosse o caso. O sistema iria gerar, então vocês teriam que fazer daí uma correção na grade, ou seja, verificar quais são os horários que tem professores que não pertencem àquele horário. Então, por exemplo, se eu dissesse assim, o Luiz Carlos, ele apareceu aqui nessa faixa de horário, mas ele não pertence. Como é que eu faria para desmarcar o Luiz Carlos? Eu poderia vir no dia da semana que ele não atende e simplesmente desmarcar aqui, ó. Ou então, se ele não atende mesmo nesse horário, eu venho aqui e clico, seleciono o Luiz Carlos e clico no botãozinho de exclusão dessa grade. Ok, fechou aqui. Então, é desta maneira que nós criamos nossa grade de horários do Pilates, na sala Pilates. Agora eu vou fazer mais uma demonstração. Eu vou criar uma atividade aqui. Aqui, ó. Tanto que, o que aconteceu? Quando nós geramos o cadastro de profissionais e colocamos já a grade de horários, o sistema já trouxe aqui, ó, quais são os profissionais relacionados a essa atividade. Está aqui, ó, e os dias da semana que eles atendem. Eu vou criar mais uma atividade agora, chamado massoterapia. Vou clicar em gravar. Ok, temos aqui a massoterapia e temos o Pilates. Vou novamente aqui no meu cadastro de profissionais e vou dizer o seguinte. Vou dizer que a professora Camila também atende a massoterapia. Então, massoterapia, ela atende na segunda-feira das 7 da manhã até as 11 horas. Aqui eu cometi um pequeno deslize, peço desculpas a vocês. Eu já vou explicar o que foi. Então, vou dizer que na segunda-feira ela atende nesse horário e na quinta-feira ela também atende das 14 às 18 horas. Vou dar um OK. O meu erro aqui foi que ao cadastrar a atividade Pilates, eu falei que era das 14 às 11h30. Na verdade, é das 14 horas até as 20 horas aqui. Ok? Vou fechar aqui. Vamos voltar então para nossa tela de turmas e horários dos profissionais. Está aqui. Vou agora fazer o seguinte. Vou chamar a atividade massoterapia. Note que como não existe nada gerado, já fica tudo limpo. Vou dizer que a atividade é massoterapia na sala de terapias manuais. E vou definir um horário padrão. Vou dizer que é das 7 da manhã até as 20 horas, com duração de 1 hora e, logicamente, até um aluno, aliás, um paciente por profissional. Clicar em gerar. O que ele fez? Ele criou então os horários e já me trouxe o profissional que atende esse tipo de atividade e quais são os dias da semana que ele está disponível para esse atendimento.
Acontece que, por exemplo, no horário das 11, das 12, das 13, não tem ninguém. Então eu tenho a opção de poder excluir esse horário e turma da massoterapia ou incluir manualmente alguém aqui. Nesse caso eu vou excluir esse horário. Vou selecionar o horário das 11 às 12, vou excluir. Horário das 12 às 13, vou excluir. Horário das 13 às 14, vou excluir. E manter os outros horários. É desta maneira que criamos então a grade de horários de massoterapia no sistema. Quando vocês entram na tela de turmas e horários dos profissionais, ele traz tudo. A gente for ver aqui, a lista é grande. Ó. Aqui junto, Pilates e terapias manuais. Mas se vocês clicarem em atividade, ele já faz a filtragem. Ó. Só Pilates. Eu quero só massoterapia. Já está aqui. Se de repente alguém liga para o estúdio e quer saber se existe vaga para determinada atividade, basta que a secretária ou a pessoa responsável venha em frequências, consulta a grade de horários. Ele traz essa tela aqui, onde eu vou filtrar, por exemplo, o Pilates. Então está aqui, ó. Das 7 às 8 da manhã, na terça-feira eu tenho 3 vagas. Às 8 às 9 eu tenho vagas na segunda, na terça e na quarta. E assim por diante. Ele traz aqui então o horário, acima, os professores que atendem nesse horário e os dias da semana que os professores atendem. Vou fechar aqui. Vamos agora então à última tela dessa nossa aula inicial, que é planos e modalidades. Os planos e modalidades dentro de um estúdio são, por exemplo, Pilates uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, aula de circuito, enfim. O que diferencia são os tipos de modalidades, que podem ser tanto mensais quanto planos de pacotes. Qual a diferença? Quando é mensal, quer dizer que o aluno vai todo mês ir pagar sua mensalidade para que ele possa frequentar os próximos 30 dias, por exemplo, de Pilates. Se for um pacote, o pacote pode ser, por exemplo, trimestral, semestral ou anual. Esses pacotes, dessa maneira, geralmente é dado uma garantia de pagamento do cliente para com o dono do estúdio, por exemplo, em cheques, ou pagamento em cartão de crédito, ou autorização de débito em conta corrente. Isso varia de estúdio para estúdio. Eu vou clicar aqui no botão incluir e eu vou cadastrar um plano que é comum em quase todos os estúdios. Pilates, 2 vezes por semana, com duração de 1 hora, em grupo, mensal. O tipo eu vou dizer que é mensal, número de aulas 8, valor do plano R$ 290. A partir disso, esses outros campos não são necessários preencher, a não ser que você queira cobrar multa ou algum juro no caso do atraso do aluno. O próximo passo então é relacionar esse plano a uma atividade, Pilates, e para os planos mensais, do tipo mensal, a validade em dias vai ser 365 e aqui o máximo de dias de trancamento, 0. Vou clicar em gravar e é assim que se cadastra um plano mensal. Logicamente, um estúdio pode ter um plano 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 1 vez por semana. Nesse caso, eu vou manter somente o plano 2 vezes por semana do mensal, nessa nossa aula. Havendo necessidade, lógico que a gente cadastra mais algum outro plano nas futuras aulas. Vou clicar agora em incluir e vou criar um pacote. Por exemplo, Pilates, 2 vezes por semana, duração de 1 hora, em grupo, e vou dizer que é um plano trimestral. Agora aqui eu digo que é um pacote. O número de aulas não é o número total de aulas do pacote, mas sim por mês, então é 8 também. Aqui que é a diferença, que o valor do plano é o valor total do plano. Então, por exemplo, eu vou dizer que o plano vai custar R$ 900 no total. Perdão, tem que ser mais barato um pouco, né? Vamos colocar aqui então que ele é R$ 880 e que o número de parcelas, ou seja, qual o número de vezes que eu divido isso para o cliente? Em até 3 vezes. Se é um plano trimestral, ele tem que me dar geralmente 3 cheques.
Vou colocar que a atividade é Pilates. E a validade, já que são 3 meses, a validade é de 90 dias. Máximo de dias de trancamento, ou seja, até quantos dias o estúdio permite que o aluno possa trancar essa mensalidade. Perdão, não é mensalidade. Trancar o plano, ou seja, de repente a pessoa tem que se ausentar por uns dias, por motivo de saúde, e ela adquirir um pacote, ela pode chegar para o estúdio e dizer, olha, eu vou ter que me ausentar por uns 10 dias e eu gostaria que fosse estendido o meu plano. Então você pode definir um número máximo de dias que você tem essa tolerância. Eu vou clicar aqui em gravar e eu tenho então os meus 2 planos cadastrados aqui. Por enquanto, o nosso módulo inicial vai somente até aqui. Na próxima aula será abordado então o cadastro de clientes. Cadastro de clientes, para que ele funcione, é necessário então que vocês antes preencham o cadastro das salas, das atividades, dos profissionais, gerem as turmas e os horários e também relacionem os planos, pois ao cadastrarmos um aluno aqui, precisaremos dessas informações nessas abas aqui. Agradeço a todos por enquanto e espero lhes encontrar na próxima aula com todas as tarefas de casa feitas. Agradeço a todos mais uma vez, um bom dia, até mais.